Você já esteve diante de uma decisão que poderia mudar tudo? Imagine estar no lugar de Esther, uma jovem comum, vivendo uma rotina tranquila ao lado de seu povo, até que, de repente, sua vida é virada de cabeça para baixo. Sem aviso, Esther foi arrancada de sua casa e levada ao Palácio Real, um lugar onde luxo e poder escondiam perigos e intrigas. Ela não sabia, mas essa mudança repentina faria dela a única esperança de uma nação inteira. O cenário dessa história se passa no poderoso Império Persa, governado pelo rei Assuero, um homem conhecido por seu temperamento forte e decisões impulsivas. Seu império era vasto, estendendo-se da Índia até a Etiópia, abrigando povos de diferentes culturas e crenças. No coração desse império ficava a cidade de Suzã, onde o majestoso palácio real exibia todo o esplendor e riqueza do reino. Salões adornados com colunas imponentes, tapeçarias luxuosas e mesas fartas revelavam a grandiosidade da corte persa. No entanto, por trás desse brilho, havia um ambiente tenso, cheio de disputas políticas e decisões imprevisíveis. O povo judeu, que vivia disperso entre as províncias do império, ainda trazia na memória as dores do exílio e tentava preservar sua fé e identidade em uma terra estrangeira. Entre esses judeus estava Mardoqueu, um homem íntegro que dedicou sua vida a ensinar Esther, sua prima órfã, a confiar em Deus e a viver com sabedoria e coragem. A vida no palácio de Assuero seguia em meio a festas e demonstrações de poder. Durante uma dessas grandes celebrações, após 7 dias de banquetes e vinho, o rei ordenou que sua esposa, a rainha Vasti, se apresentasse diante dos convidados para exibir sua beleza. Vasti, porém, recusou-se a obedecer. Sua atitude foi vista como uma afronta pública ao rei, o que resultou na sua imediata destituição. Com a saída de Vasti, Assuero decidiu que uma nova rainha deveria ser escolhida. Jovens virgens foram convocadas de todas as províncias do império para serem levadas ao palácio. Entre elas estava Esther. Imagine o que se passava na mente de Esther naquele momento. Ela foi separada de sua família, de sua rotina e de tudo que conhecia, forçada a viver entre costumes desconhecidos e pessoas que não compartilhavam sua fé. Seguindo a orientação de Mardoqueu, ela manteve sua identidade judaica em segredo, pois revelar quem era poderia colocá-la em risco. No harém real, enquanto outras jovens tentavam impressionar com adornos e joias, Esther destacou-se por sua simplicidade e caráter humilde. Sua graça e bondade conquistaram não apenas as servas do palácio, mas também Hegai, o responsável pelo harém, que rapidamente percebeu que havia algo especial nela. Quando chegou o dia de se apresentar ao rei, Esther não confiou em riquezas ou aparências extravagantes. Ela se mostrou exatamente como era, e Assuero se encantou por ela. Entre todas as jovens, Esther foi escolhida como rainha. Essa aparente vitória poderia ter parecido o final feliz de uma história comum, mas Deus estava preparando algo muito maior. Esther não havia sido coroada apenas para desfrutar do luxo e do poder. Ela havia sido colocada naquela posição por um propósito que ainda não podia compreender, um propósito que logo exigiria dela uma fé e uma coragem muito maiores do que ela jamais imaginou. Assim como Esther, todos nós, em algum momento, podemos nos sentir deslocados ou incapazes de entender os planos de Deus. Talvez você esteja hoje em uma posição que não fazia parte dos seus planos, sem saber por que foi colocado ali. Mas lembre-se, Deus está sempre agindo, mesmo quando não percebemos. Ele pode estar preparando você para algo maior, algo que ainda não foi revelado. E quem sabe se não foi exatamente para este momento que você chegou onde está hoje. O reinado de Assuero seguia seu ritmo de luxo e grandiosidade, mas, nos bastidores do palácio, um plano maligno estava sendo cuidadosamente arquitetado, um plano que ameaçaria a vida de todo o povo judeu. Amã, um homem ambicioso e orgulhoso, havia conquistado a confiança do rei e se tornado seu conselheiro mais poderoso. Para Amã, sua posição de destaque não era suficiente, ele queria mais que poder, queria ser venerado. Assim, conseguiu que o rei decretasse que todos no reino deveriam se curvar diante dele como sinal de respeito. A ordem foi obedecida por todos, exceto por Mardoqueu. Mardoqueu, fiel a Deus, recusou-se a se curvar diante de Amã. Ele sabia que sua reverência deveria pertencer apenas ao Senhor. Essa postura firme enfureceu Amã. O conselheiro real não suportava a ideia de que alguém tivesse coragem de desafiá-lo. Mas o orgulho ferido de Amã rapidamente se transformou em algo ainda mais sombrio.
Ele decidiu que não bastava punir apenas Mardoqueu, sua vingança teria que atingir todo o povo judeu. Movido por ódio e sede de poder, Amã se aproximou do rei com palavras manipuladoras. Majestade, há um povo espalhado por todas as províncias do seu império que não respeita as suas leis. Suas práticas são diferentes das de qualquer outro povo, e sua presença representa uma ameaça à paz do reino. Se for do agrado do rei, que seja decretada a destruição desse povo, e eu pessoalmente pagarei uma grande quantia em prata para o tesouro real. Assuero, confiando nas palavras de Amã, entregou-lhe seu anel real, um símbolo de poder absoluto, e autorizou o decreto. A ordem foi enviada para todas as províncias do império. Dentro de algumas semanas, todos os judeus, homens, mulheres e crianças, seriam mortos, e seus bens seriam saqueados. O impacto foi devastador. O povo judeu entrou em desespero. Em cada cidade, os judeus choravam e clamavam, cobrindo-se de pano de saco e cinzas como sinal de luto e súplica a Deus. Mardoqueu estava entre eles. Rasgando suas vestes, ele se cobriu de pano de saco e foi até a porta do palácio, onde lamentou em alta voz. Sua dor não era apenas pela tragédia anunciada, mas também pelo peso de saber que sua firmeza havia desencadeado a fúria de Amã. Quando Ester soube do que estava acontecendo, ficou angustiada. Ela ainda não sabia dos detalhes do decreto, então enviou um mensageiro para se encontrar com Mardoqueu e entender melhor a situação. Por meio desse mensageiro, Mardoqueu explicou a Ester tudo o que havia ocorrido e pediu que ela intercedesse junto ao rei em favor de seu povo. A princípio, Ester ficou tomada pelo medo. Ela sabia que se apresentar diante do rei sem ser chamada significava arriscar sua própria vida. Segundo a lei persa, qualquer pessoa que se aproximasse do trono sem convite poderia ser imediatamente executada, a menos que o rei estendesse seu cetro em sinal de misericórdia. Diga a Mardoqueu que há 30 dias o rei não me chama à sua presença, respondeu Ester, aflita. Como posso me apresentar agora, sabendo que isso pode custar minha vida? Mardoqueu, porém, enviou uma resposta que Ester jamais esqueceria. Não pense que você escapará só porque está no palácio. Se você se calar agora, de outra parte virá livramento para os judeus, mas você e sua família perecerão. E quem sabe se não foi para este momento que você chegou à posição de rainha? Essas palavras abalaram Ester. De repente, ela compreendeu que sua presença no palácio não era obra do acaso. Ela havia sido colocada ali por um propósito maior, um propósito que agora exigia dela coragem e fé. Determinada, Ester enviou uma nova mensagem a Mardoqueu. Reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, me apresentarei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. A decisão estava tomada. Ester sabia que estava arriscando sua própria vida, mas confiava que Deus estava no controle. Ela havia escolhido a fé em vez do medo, e agora estava pronta para cumprir o propósito para o qual havia sido colocada naquele lugar. 3 dias se passaram. Enquanto o povo judeu jejuava e clamava por livramento, Ester também buscava forças em Deus. Cada oração parecia reforçar sua coragem, mas o temor ainda pairava sobre ela. Ester sabia que, ao se apresentar diante do rei sem ser chamada, sua vida estaria por um fio. Na manhã do 3º dia, Ester vestiu suas roupas reais. Não era apenas uma escolha estética. Aquelas vestes representavam sua posição de rainha, sua autoridade, acima de tudo, a confiança de que estava cumprindo um propósito maior. Cada passo que ela dava pelos corredores do palácio parecia ecoar em seus ouvidos. Guardas postados a cada canto lançavam olhares atentos. Ester sabia que bastava um sinal para que sua presença fosse denunciada e seu destino selado. Quando ela entrou no salão real, o rei Assuero estava sentado no trono, cercado por seus conselheiros e guardas. Assim que Ester foi vista, o ambiente se tensionou. O silêncio tomou conta do lugar. Os olhos do rei se voltaram para ela, e por um instante que pareceu durar uma eternidade, ninguém se moveu. Ester manteve-se firme, mas o coração batia acelerado. Se Assuero não estendesse seu cetro de ouro, aquele poderia ser seu último instante de vida. Então, para a surpresa de todos, o rei estendeu seu cetro. Ester se aproximou lentamente e tocou a ponta do cetro, sinal de que sua vida havia sido poupada. O que você deseja, rainha Ester? Perguntou Assuero,
com curiosidade. Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, eu te darei. Esther sabia que precisava agir com sabedoria. Revelar imediatamente o plano de Amã poderia não surtir o efeito desejado. Por isso, ela optou por adiar a conversa. Se for do agrado do rei, disse Esther, que o rei e Amã venham hoje a um banquete que preparei para sua majestade. O rei aceitou o convite imediatamente e mandou chamar Amã. Durante o banquete, Assuero novamente perguntou a Esther, qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, eu te darei. Mais uma vez, Esther decidiu esperar. Ela sabia que ainda não era o momento certo. Se for do agrado do rei, respondeu Esther, que o rei e Amã venham amanhã a outro banquete que prepararei. Então, farei meu pedido. Amã saiu daquele encontro cheio de orgulho. Ser convidado para um banquete exclusivo com o rei e a rainha fez com que ele se sentisse ainda mais poderoso. No entanto, ao passar pelos portões do palácio, sua satisfação deu lugar à fúria quando viu Mardoqueu, mais uma vez, se recusando a se curvar diante dele. Tomado pela raiva, Amã voltou para casa e contou tudo à sua esposa e amigos. Foi então que recebeu um conselho fatal, que construísse uma forca de 22 metros de altura, na manhã seguinte, pedisse ao rei autorização para enforcar Mardoqueu. Amã gostou da ideia e mandou que a forca fosse erguida imediatamente. Naquela mesma noite, enquanto Amã dormia tranquilo, certo de que seu plano estava prestes a se concretizar, Deus começou a agir de forma surpreendente. O rei Assuero, inquieto e incapaz de dormir, ordenou que trouxessem os registros reais para que fossem lidos em voz alta. Entre os relatos, foi lembrado que, tempos antes, Mardoqueu havia denunciado uma conspiração para assassinar o rei, algo que havia sido esquecido e nunca recompensado. Que honra foi dada a esse homem por salvar minha vida? Perguntou o rei. Nenhuma, responderam os servos. Na manhã seguinte, Amã chegou ao palácio ansioso para pedir a execução de Mardoqueu. Antes que pudesse dizer uma palavra, o rei o chamou. Amã, o que deve ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Convencido de que o rei falava dele próprio, Amã sugeriu algo grandioso, que esse homem fosse vestido com roupas reais, montado no cavalo do rei e conduzido pelas ruas com alguém proclamando, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Excelente ideia. Respondeu Assuero. Vá imediatamente e faça isso com Mardoqueu, o judeu. A humilhação de Amã foi completa. Ele foi obrigado a conduzir pelas ruas o homem que mais odiava, proclamando sua honra diante de todos. Abatido e humilhado, Amã voltou para casa perturbado, mas antes que pudesse se recuperar, foi chamado para o segundo banquete oferecido por Esther. No banquete, o rei mais uma vez perguntou, qual é o seu pedido, rainha Esther? Desta vez, Esther não hesitou. Com firmeza e coragem, ela revelou a verdade. Majestade, se encontrei favor diante de você, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Pois fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e exterminados. Assuero, surpreso e indignado, perguntou, quem é esse homem que ousou fazer isso? Esther apontou diretamente para Amã, o adversário e inimigo é este perverso Amã. A fúria do rei foi imediata. Ele saiu furioso para refletir sobre a situação. Ao retornar, viu Amã ajoelhado junto ao leito onde Esther estava reclinada, implorando por sua vida. Assuero, porém, interpretou aquela cena como uma tentativa de atacar a rainha, tomado pela ira, ordenou que Amã fosse executado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Assim, o plano maligno foi destruído, e Esther, que havia escolhido confiar em Deus e arriscar sua vida, tornou-se a mulher que salvou uma nação inteira. Embora Amã estivesse morto e seu plano cruel tivesse sido exposto, o perigo para o povo judeu ainda não havia terminado. O decreto que autorizava a sua destruição continuava em vigor, e, segundo as leis persas, uma ordem real não podia ser simplesmente revogada. O prazo para que os inimigos dos judeus atacassem ainda se aproximava, e Esther sabia que precisava agir novamente. Mesmo após ter encontrado favor diante do rei, esse novo pedido seria ainda mais delicado. Ela precisaria, mais uma vez, arriscar sua vida. Determinada, Esther foi novamente à presença do rei. Ainda que tivesse sido aceita anteriormente, ela sabia que não podia prever qual seria a reação de Assuero agora. Quando entrou na sala do trono, lançou-se aos pés do rei, chorando, implorou, se for do agrado do rei, e se encontrei favor diante de sua majestade,
que seja enviado um decreto para revogar a ordem que condena meu povo à destruição. Como poderei suportar ver meu povo sendo exterminado? Assuero, mais uma vez sensibilizado pela coragem e pela dor de Ester, respondeu: já determinei que Amã pagasse com a própria vida pelo mal que planejou contra os judeus. Agora, vocês mesmos, você e Mardoqueu, escrevam um novo decreto que proteja seu povo. Eu o selarei com o meu anel real para que tenha total autoridade. A lei persa não permitia que um decreto fosse cancelado, mas agora havia uma esperança. O novo documento permitiria que os judeus se organizassem e se defendessem de qualquer ataque. Mardoqueu redigiu o novo decreto, que foi rapidamente enviado para todas as províncias do império. Cavaleiros montados nos melhores cavalos do rei partiram às pressas, levando a mensagem de esperança aos judeus em todo o território. O novo decreto concedia aos judeus o direito de se reunir, lutar e destruir qualquer grupo que tentasse atacá-los. Assim, no dia marcado para o massacre, os inimigos dos judeus foram surpreendidos. Aqueles que haviam planejado destruir o povo de Deus foram derrotados. O temor diante da proteção divina sobre os judeus se espalhou por todo o império. Muitos que antes eram indiferentes ou hostis agora passaram a respeitar e temer o Deus de Israel. Alguns, inclusive, se uniram ao povo judeu ao perceberem que o favor de Deus estava sobre eles. Mardoqueu, que antes era apenas um homem simples e fiel, tornou-se uma figura respeitada em todo o reino. O rei Assuero o elevou à posição de maior autoridade, logo abaixo dele. Agora, aquele que antes chorava vestido de pano de saco e cinzas caminhava com vestes reais, usando uma coroa e um manto majestoso. Sua influência trouxe segurança e estabilidade ao povo judeu. Para celebrar essa grande vitória, os judeus instituíram a festa de Purim, uma celebração marcada por alegria, banquetes e troca de presentes. Essa festa não apenas lembrava a vitória do povo judeu, mas também proclamava que Deus age mesmo quando não é visto claramente. O nome de Deus não é mencionado diretamente no livro de Ester, mas sua presença é evidente em cada detalhe. Desde a destituição da rainha Vasti, a coroação de Ester, a decisão do rei de consultar os registros reais durante uma noite inquieta, até a queda de Amã, todos esses momentos revelam que Deus estava conduzindo silenciosamente os acontecimentos. A história de Ester nos ensina que, mesmo quando não percebemos, Deus está no controle. Ele pode reverter situações impossíveis, frustrar os planos malignos e trazer vitória para aqueles que confiam em Ele. Assim como Ester precisou agir com coragem, também somos desafiados a confiar que Deus nos colocou onde estamos hoje por um propósito maior, um propósito que pode impactar a vida de muitos. Com a vitória dos judeus e a paz restaurada no império, o tempo passou, mas as marcas desse livramento permaneceram vivas na memória do povo. Aquilo que começou como uma tragédia anunciada tornou-se um testemunho poderoso do cuidado e da fidelidade de Deus. Mardoqueu, que outrora vestia pano de saco e cinzas em sinal de lamento, agora ocupava a posição de maior autoridade logo abaixo do rei Assuero. Sua influência trouxe não apenas segurança ao povo judeu, mas também respeito e honra em todo o reino. Como conselheiro do rei, Mardoqueu trabalhou para proteger os judeus e garantir que não fossem mais perseguidos. Ester, por sua vez, permaneceu como rainha e uma figura admirada não apenas por sua posição, mas por sua coragem e fé inabaláveis. Ela não apenas arriscou sua vida para salvar seu povo, mas também foi uma prova viva de que Deus pode usar pessoas comuns para cumprir grandes propósitos. A festa de Purim foi instituída como uma celebração anual, um tempo em que os judeus se reúnem para lembrar como Deus transformou uma sentença de morte em uma grande vitória. Durante essa celebração, famílias judaicas se encontram para banquetes festivos, enviam presentes uns aos outros e oferecem ajuda aos necessitados. Essa festa não apenas simboliza alegria, mas também proclama uma verdade fundamental: Deus sempre tem a última palavra. Embora o nome de Deus não seja mencionado explicitamente no livro de Ester, sua presença é evidente em cada detalhe da história. Desde a inesperada escolha de Ester como rainha, a noite inquieta do rei que revelou o feito de Mardoqueu, até a humilhação e queda de Amã, cada acontecimento foi cuidadosamente conduzido pelas mãos invisíveis de Deus. A história de Ester é um poderoso lembrete de que, mesmo quando não conseguimos enxergar, Deus está agindo nos bastidores. Ele transforma situações de perigo em cenários de livramento, e aquilo que parecia perdido pode se tornar uma grande vitória quando confiamos em Ele.
Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que parece impossível, sentindo-se pequeno ou incapaz de mudar sua realidade. Mas assim como Deus usou Esther para salvar uma nação inteira, Ele também pode usar você, exatamente onde está, para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Porque não importa quão difícil seja o cenário, Deus sempre está presente, conduzindo a história para cumprir seus planos perfeitos. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho, porque aqui você encontra histórias bíblicas que edificam a fé e trazem ensinamentos para o dia a dia. Agora, se você quer ver outro exemplo poderoso de como Deus transforma situações impossíveis, eu te convido a assistir ao vídeo que está no card e também na descrição. Você vai se surpreender com o que Deus pode fazer. Que Deus te abençoe poderosamente e te fortaleça para confiar nos planos que Ele tem para a sua vida.